deusa dessa terra, tudo bem com você? Bom, eu espero que você esteja se sentindo bem, porque a sua obrigação nesse mundo aqui... Caiu de novo. Sua obrigação nesse mundo aqui é estar se sentindo bem, tá? E eu quero que você se sinta bem. Bom, hoje aqui nesse vídeo eu quero falar com vocês aqui sobre autoestima. Sim, porque esse assunto dá pano pra manga, dá pra gente ficar aqui, ó, horas falando sobre autoestima. E, gente, eu quero compartilhar uma coisa aqui com vocês. A autoestima está muito ligada com o nosso estilo de vida. Sim, se você tem um estilo de vida medíocre, sedentário, você não bota energia no seu sonho, você sente medo de ser você mesma, você sente medo de falar o que você pensa, você sente medo de se posicionar, isso vai afetar a sua autoestima. Porque eu vejo que muitas pessoas acham que às vezes a autoestima está relacionada só com a aparência. E não é verdade. A sua autoestima também está ligada direto com a sua vida, com o seu estilo de vida. Então eu sempre falo para as mulheres, olha, se você gosta de fazer algo, faça isso. Põe energia nisso que você quer fazer. Não fique enrolando, porque o amanhã é nunca. Sabe o que muitas empreendedoras, a nossa linguagem de empreendedoras a gente costuma falar? Que o amanhã significa nunca. Então, o melhor dia para começar aquilo que você precisa é hoje, não é aqui agora. Gente, só o aqui agora importa. O amanhã não importa. O ontem já foi, já passou. Né? Mal você vai lembrar o que você comeu ontem. Mal. Então, o amanhã não importa, tá? Claro que a gente tem que fazer planejamento, sim. Mas o que importa é hoje. Se você quer fazer algo, inicie, tá? Não fique enrolando. Porque é a sua vida, e eu acredito que você tem que valorizar muito a sua vida. Você tem que dar muita importância para a sua vida, porque a vida é rara, a gente só vive uma vez, você só vai ser essa pessoa uma vez na vida, na história, nesse século. É os seus sonhos, é o seu bem-estar. E eu queria que todas as mulheres, se as mulheres pudessem me escutar, se pudessem plugar um negócio aqui, e plugar um negócio lá no ouvido delas, eu falaria isso para ela. Que o que importa, às vezes, é você viver a sua vida, você fazer aquilo que você quer. E quando você vive aquilo que você quer, isso afeta a sua autoestima, você vai ter autoestima, isso melhora a sua autoestima. Então, às vezes, você quer muito fazer algo, mas você está enrolando, você sente preguiça, você fica procrastinando. E é normal procrastinar, tá? Todo ser humano aqui procrastina, mas o que não é normal é você deixar a sua preguiça, a procrastinação te dominar. Você não pode fazer isso, você não pode deixar a procrastinação, a preguiça te dominar, porque é a sua vida. E isso mudou a minha vida, porque um dia, no passado, eu já fui muito preguiçosa, inclusive eu deixava tudo para amanhã, para depois eu faço. Só que aí, isso tava fazendo o quê? Matando o meu sucesso. Assassinando o meu sucesso, as minhas oportunidades da minha vida. E ó, o nosso sucesso, gente, está completamente fora da nossa zona de conforto. Completamente. A zona de conforto é gostosinho, né? Mas ela não vai fazer com que você evolua. E eu quero que você evolua na sua autoestima, porque a nossa autoestima sempre pode melhorar. A gente sempre pode melhorar com a nossa autoestima. E uma das formas da gente melhorar a nossa autoestima é a gente colocando energia, foco na nossa vida, no nosso estilo de vida. Se você tem um estilo de vida, vamos supor, você tem algo aqui na sua mente, que você, de repente, você queria fazer algo. De repente, você tem uma atividade, um hobby, um trabalho que você queria muito ter na sua vida, que você queria fazer, enfim. Por mais que não fique igual, tem que ficar parecido com isso. E às vezes vai ser difícil você iniciar isso de uma vez, mas você pode começar aos poucos. É um passo de cada vez, ok? Então eu vejo que às vezes a gente quer iniciar algo, a gente quer começar já assim, 100%. E às vezes não é muito bem assim. Às vezes a gente quer algo, idealizar algo, e a gente tem que ir dando um passo de cada vez, colocando intensidade, energia nisso, até que isso se torne impossível na nossa vida. Senão você não vai ter força mesmo, vai ser mais difícil. E tá tudo bem, a questão é que, será que você quer ter autoestima? Será que isso faria ou faz diferença na sua vida ter autoestima? Porque eu vou te falar uma coisa. Vou ser sincera, uma mulher sem autoestima é uma merda, tá? Por quê? Porque ela não vai ser feliz, ela não vai sentir prazer em ser ela. E a gente tem que sentir prazer, gente, em ser a gente, nada a ver com a nossa aparência. A gente se sentir bem, se sentir feliz, empoderada, não tem nada a ver com a nossa aparência. A questão é que você tem que melhorar a sua vida, o seu estilo de vida, pra isso transcender, sabe? Porque como que você quer... Imagina, uma mulher super bonita, vamos lá. Pensa uma mulher assim, que você acredita que você é bonita, se não, você imagina você. Vamos supor, pensa numa mulher. Você pensou numa mulher? Ok. Você acha que essa mulher teria autoestima
se ela tivesse uma vida vazia, se ela não trabalhasse, se ela não estivesse colocando energias nos sonhos dela, se ela acordasse de manhã e pensasse negativo da vida dela, será que essa mulher teria autoestima se ela só colocasse problemas, empecilhos na vida? Tá vendo como que a aparência não importa? A aparência, a nossa estética não importa quando se diz da gente ter autoestima ali com a gente. E por que eu tô falando isso pra vocês? Que às vezes eu falo muito rápido e às vezes você pode estar ficando assim, nossa, Nera, calma, você tá falando muito rápido e não tá entendendo. É o seguinte, a gente tem que se amar, independentemente como seja a nossa aparência, ok? Isso ficou claro? Ficou claro. Tá, depois que você amor quem você é, você tem que se sentir satisfeita em estar na sua própria pele. Porque eu vejo que muitas mulheres não se sentem confortáveis na própria pele. É aí que mora o problema. Porque você nasceu você. E você tem que estar bem com você, é o mínimo, né? Se você não tá bem com você, tem um problema. Existe um problema que é você não é confortável, você não tá bem em ser você mesma. Então você vai. Não tem transplante de corpo, de alma, né? Você nasceu com um corpo nesse corpo, a sua alma tá nesse corpo. E por que eu tô falando isso? Porque, gente, a nossa satisfação em ser a gente tem que ser infinita. Você tem que se sentir satisfeito em ser você. Isso não tem nada a ver com a estética. Porque às vezes uma mulher vê uma outra pessoa e fica se comparando. E isso não pode acontecer porque a gente nunca sabe qual é a vida do outro. Às vezes uma outra tá pagando um preço que você não queria pagar. As pessoas dizem assim, nossa, ai, fulana é assim assado, mas às vezes a fulana é assim assado porque ela faz coisas que ninguém quer fazer. E às vezes você queria ser uma outra pessoa, queria ter a vida de outra pessoa, que no fundo você não queria fazer aquilo que ela faz. Você queria ter um outro estilo de vida. Ok? Então, olha o quanto é importante a gente centrar na gente. O foco da nossa vida tem que ser a gente. Se você tá vivendo a sua vida, você tá preocupada com outra pessoa. Ai, o que outra pessoa tá fazendo? O que outra pessoa tá falando? Ai, o que será que a mídia tá falando? O que será que não sei quem tá falando? O que a família tá falando? Isso não importa, porque você tá perdendo tempo, energia. E a gente tá viva nesse mundo aqui pra gente realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Você tem a vida que você sempre quis, fazer tudo o que você quiser fazer, sem ninguém ficar enchendo o seu saco. Só que para isso, você precisa centralizar a sua força, a sua energia aqui, no aqui e agora, no mundo presente, porque a vida, a realidade acontece, gente, é no aqui e agora, não é no amanhã depois. Na nossa cabeça. A gente tem que focar na realidade o máximo que a gente pode. E eu falo isso porque foi difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa uma coisa que eu gosto de fazer nessa vida é de viajar. Adoro ficar viajando, gosto de ficar vendo sobre o universo, então eu tenho muito que aterrissar os meus pés aqui. Foi muito difícil pra mim no começo. Foi difícil me concentrar, foi muito complicado. Só que depois que a gente pega a prática, vira um hábito na nossa vida. E esse hábito da gente preencher a nossa vida com coisas que a gente goste, com os nossos sonhos, gente, isso melhora muito a nossa autoestima. Isso faz com que a gente vai criando autoestima. Porque a autoestima não é só a estética. Se você é uma mulher e você não se cuida, você se deixa de lado, você não cuida de você, você vai se olhar no espelho e você não vai se achar bonita. Por quê? Porque você não tá se cuidando. Você não tá se cuidando, você não tá valorizando o seu corpo, valorizando aquilo que a mãe natureza te entregou de presente, que nem 10 toneladas de diamante paga esse presente, que é a vida, né? A vida é uma só, a vida é rara. A vida não volta. Você pode ter o dinheiro do mundo que você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas o dinheiro não traz a vida pra cá, né? Só que se você não entende que você tem que amar ser você, que isso não tem nada a ver com a sua estética, e mais aqui com o seu cérebro, com o seu coração, com a sua alma, com a sua vida, quanto mais você faz isso, mais você vai ter autoestima. Porque você vai gostar da sua vida, você vai gostar de você, e isso vai melhorando as outras áreas, os outros aspectos da sua vida. Então, é fundamental que você entenda o seguinte: eu quero que você tenha autoestima porque isso faz, gente, que a gente tenha muita qualidade de vida. Você vai ter sucesso nos relacionamentos, porque se você tem autoestima baixa e você tem relacionamento, você vai se achar, meu, eu não vou nem falar o que vai acontecer. Isso se você der o azar ainda de encontrar um psicopata na sua frente, né? Um narcisista na sua frente. Porque o que você mais vai se sentir é culpa, você vai se sentir mal, você vai se sentir pra baixo, você não vai ter autoestima. Por quê? Porque você já tem complexo de inferioridade, né? Você já se sente mal. Você já se sente inferior. Aí você vai ficar com uma pessoa ainda que faz com que você se sinta pior. Isso não é tua autoestima.
né? Isso é prejudicial para sua autoestima. Então, o que eu vejo que é fundamental para a gente ter uma boa autoestima? Primeiro você ter uma vida que você goste. Eu começo por aí. Se você não gosta da sua vida, então o negócio já fica complicado. Você tem que amar a sua vida, amar muito a sua vida cada dia mais. Porque é a sua vida tem que ser em primeiro lugar, ó, intacta. Depois que você ama a sua vida, você tem que amar ser você. E amar ser você tem relação com a sua personalidade, com o seu caráter, com a sua energia. Depois que você gostou disso, aí você parte para a sua aparência. Por quê? Porque você é uma casca e você tem que cuidar dessa casca. Se você cuida do seu espírito e você deixa a sua casca de lado, você vai se olhar no espelho todos os dias e você não vai se sentir bonita. Aí você vai ficar se comparando com outras pessoas. Ok? Então você tem que se preservar, tem que cuidar de você da melhor forma possível. Não é pra você fazer coisas absurdas aqui, montar um circo e fazer coisas loucas, impossíveis, pra você ter uma boa estética, fazer sei lá quantas cirurgias plásticas. Isso se você quiser fazer cirurgia plástica, se isso for te fazer bem, meu amor, você tem que fazer. Você tem que fazer. Só que o problema é, você tá fazendo essas coisas pra você, pra sua vida, porque você quer, porque você vai se sentir melhor, ou pra provar, mostrar pra outra pessoa. É aí que mora o problema. Porque tudo que você vai fazer na sua vida tem que ser pra provar pra você, pra mostrar pra você. Porque se você perde muito tempo tentando provar algo pra pessoa, então você não tá focando a sua vida em você. É como se você abandonasse. É como se você falasse assim, ó, eu não me importo tanto com você e eu vou tentar dar a minha energia, a minha vida em outra coisa, para outra pessoa. É como se você fizesse isso. Então eu acho fundamental na nossa vida, todas nós mulheres aqui, a gente amar quem a gente é. E isso não tem nada a ver com a nossa aparência, sim, mais com a nossa personalidade, com a nossa energia, com aquilo que a gente pensa. E isso afeta a sua autoestima. Porque você vai começar a pensar que você é muito além daquilo que você imaginou que você era ou do que te falaram, tá? E isso vai melhorar muito a sua autoestima. E eu quero que você tenha uma boa autoestima porque você merece, gente. A autoestima, gente, é tudo nessa vida, é tudo. A autoestima é vida, é Deus. A autoestima é Deus. Deus tem autoestima. Você acha que Deus tem baixa autoestima? Não tem. Olha as coisas que ele criou, a natureza. Se tem uma coisa que Deus e a natureza têm, gente, é autoestima. Tem muita autoestima e a gente veio deles. Se a gente veio deles, estamos aqui porque eles permitiram, porque somos obra da arte, então a gente tem obrigação de se sentir bem, a gente tem que se sentir bem, ter autoestima, valorizar a nossa vida, fazer coisas que a gente gosta, que a gente ama, não porque falaram que a gente tem que fazer porque é mais bonito, ou porque é lugar de mulher na cozinha, ai que não sei o que falaram lá 10 anos atrás pra mim que eu era X e assado, que não sei o que eu não tenho esse nariz, essa boca desse jeito, e se eu não tiver esse estilo, esse estereótipo de estilo aqui de mulher, eu sou horrível, eu sou ruim, eu não presto. E aí que hora o problema? Porque você primeiro tem que ser dona da sua vida e você tem que falar aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, não outras pessoas ficam te falando isso. E por que eu estou falando isso pra você? Gente, porque autoestima é tudo nessa vida. Autoestima é tudo nessa vida. Autoestima, gente, tem que ser ensinado para as crianças desde pequeno. Desde pequeno, se você tem filho, você tem que ensinar o seu filho a ter autoestima, porque se seu filho não tem autoestima, vão rir dele e ele vai achar legal, ele vai aceitar, ele vai abaixar a cabeça, ele não vai conseguir se defender. Aí ele fica adolescente, vira adulto, vai trabalhar, as pessoas suga nele, ele acha que é certo, não consegue se defender, não consegue falar, não consegue se posicionar. E quando vai se defender, quando vai falar, ainda se sente culpado, ainda se sente mal. Por quê? Porque não, é ruim se defender, né? A gente não pode se defender. A gente pode deixar todo mundo cagar na nossa cabeça, se a gente falar alguma coisa, a gente ainda é ruim, né? E você tem que valorizar muito você.